Saudações a todos, direto aqui da nossa oficina patriótica, e bora reagir a esse vídeo com essa notícia que está mudando os rumos da política aqui no Brasil. Bora acompanhar juntos? Vem! E presta atenção nessa, porque hoje o Moraes ele tomou uma bela de uma rasteira. E essa rasteira veio do lugar que ele menos esperava, da própria polícia. O Moraes estava lá, gente, com tudo pronto para mandar o Bolsonaro de volta para a cadeia por conta de uma arma apreendida em uma blitz. Algo que eu já expliquei para você aqui no canal. E aí a Polícia Civil do Distrito Federal acabou de concluir a investigação dizendo, com todas as letras, que Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Vem comigo que eu vou te explicar essa história sobre como o Bolsonaro virou esse jogo para cima do Moraes. E para você entender o tamanho da derrota, volta comigo alguns meses. Em março, o próprio Moraes concedeu prisão domiciliar para o Bolsonaro. Isso por conta da situação de saúde do Bolsonaro, porque ele tem ali uma série de doenças crônicas e a lei, o direito, a jurisprudência, as decisões pretéritas prevêem essa prisão humanitária domiciliar quando o preso está nessa situação de crise de saúde, de uma saúde que precisa de um tratamento, de um acompanhamento especial. Só que o Moraes ele não se conformou. Aí ele passou a ficar caçando um motivo para revogar essa domiciliar e jogar o Bolsonaro de volta na cadeia, no regime fechado. E aí, agora, ele achou o que ele imaginou ser uma desculpa perfeita. Porque numa blitz de Brasília, a polícia prendeu uma pistola registrada em nome do Bolsonaro que estava com um dos seguranças dele. Aí o Moraes, então, sacou, não a arma, mas a lei de execução penal, que diz que comete falta grave aquele preso que, olha só, que possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Presta atenção, gente, para que foi feita essa regra? Para o preso não ter uma estaca, uma faca, alguma coisa que lesione outro preso em ambiente de cadeia, de penitenciária, em que acontece briga, disputa de poder, de território. Presta atenção que a lei fala em possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender alguém. Olha, isso não é feito para quem está em prisão domiciliar, com a família. Tá na cara. Então a jogada do Moraes era usar essa regra descontextualizada como uma arma, sacando essa arma como prova de que o Bolsonaro tinha que voltar para trás das grades. Só que a investigação ela foi concluída agora e ela desmontou tudo. O delegado da Polícia Civil escreveu isto aqui no relatório. Não vislumbro materialidade e conduta dolosa, ou seja, intencional, de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aqui foi suprimida ou pelo jornal ou pela própria polícia, o delegado, faltou uma palavrinha aqui, ó. Não vislumbro materialidade, ou seja, prova da existência e conduta intencional de eventual crime de porte ou de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em bom português, não teve crime nenhum, não teve intenção, não teve nada. A arma era registrada. O registro estava válido junto ao exército, não tinha nenhuma restrição e a polícia nem recolheu a pistola na casa dele. O único que foi indiciado aqui nesse caso foi o sargento que estava carregando a arma na rua, por porte ilegal, porque quem não pode sair por aí carregando a arma dos outros é o sargento e não o Bolsonaro dentro da própria casa. E tem mais, durante o seu depoimento para a Polícia Civil, o Bolsonaro disse que na última busca e apreensão que a Polícia Federal fez na casa dele, eles apreenderam todas as armas que ele tinha, mas que ele chamou o delegado responsável pela diligência e fez um pedido. Olha aqui o que saiu na Metrópolis. Entretanto, segundo o Bolsonaro, ele pediu ao delegado responsável pela operação que deixasse ao menos uma arma na residência, para proteger o imóvel onde mora com 3 mulheres, entre elas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo o Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal saiu para falar ao telefone e, ao retornar, informou que ele poderia permanecer com a pistola, aquela mesma apreendida posteriormente com esse agente do GSI durante uma blitz da Polícia Militar em Taguatinga. Ou seja, o Bolsonaro ele foi autorizado por um agente legitimado do Estado a ficar com a arma. Então, gente, o Estado não pode agora, de forma contraditória, na figura de um juiz, Alexandre de Moraes, querer punir o Bolsonaro por seguir de boa-fé uma autorização e uma orientação que ele recebeu do próprio Estado por meio do delegado da Polícia Federal. E o que sobra para o Moraes fazer agora, hein? Com a polícia inocentando o Bolsonaro, o Moraes agora ele ficou ali numa verdadeira sinuca de bico. E as duas saídas que ele tem são ruins para ele. Na primeira, ele aceita a conclusão da polícia, mantém a domiciliar e engole calado essa derrota na frente do Brasil inteiro. Na segunda, ele bate o pé, ignora a própria polícia e manda o Bolsonaro para papuda assim mesmo.
Só que, gente, se ele escolher esse segundo caminho, não vai ter como maquiar o que é isso. É um abuso escancarado. É um ato de perseguição, não de justiça. Porque não existe prender um homem por um crime que a autoridade competente já disse por escrito que não aconteceu. Nos dois caminhos, quem sai menor dessa história é o próprio Moraes. Patriota, um passarinho verde e amarelo me contou que você está assistindo os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Eu não acredito nisso. Clica aí, se inscreve no canal, like e compartilhamento. Bora mostrar para o algoritmo que o Brasil está à direita de Deus. Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que o ex-presidente não cometeu crime no caso da arma de fogo registrada no nome dele, que foi encontrada com um militar durante uma abordagem em Brasília. O inquérito apurava circunstâncias em que a pistola foi retirada da residência de Bolsonaro e estava em um veículo de um integrante da segurança. Segundo a defesa, a arma teria apresentado um problema e foi levada para avaliação e conserto. Durante o depoimento, a Polícia Civil do Distrito Federal, Jair Bolsonaro confirmou que a arma sim era dele e disse que pediu o reparo do equipamento. A defesa afirmou que não houve intenção de descumprir qualquer tipo de determinação legal. O caso também chegou ao STF, é claro, que analisava eventuais consequências sobre a situação judicial do ex-presidente. A PGR, Procuradoria-Geral da República, já havia indicado que o episódio não configuraria por si só uma falta grave. Ludmila Lins Grilo, até a PGR já tinha adiantado essa desconfiança com relação à gravidade do termo. Claro que Bolsonaro pisa em ovos com Alexandre de Moraes, com essa domiciliar temporária. Agora, a Polícia Civil do Distrito Federal confirma que não houve gravidade nesse caso, como tantas páginas aí de notícias tentaram colar no fato. Esse caso da arma do Bolsonaro foi mais uma factoide, né, criada pelo STF. Não havia nada de errado ali em nenhum momento, porque não houve decisão proibindo o Bolsonaro de ter armas. Isso é uma decisão que até costuma, no dia a dia da justiça, ser dada. Muitas vezes, em certos tipos de delito, o juiz ele decide retirar o porte de arma, a posse de arma de determinados criminosos. Mas, em relação à tal da condenação do golpe da Disney, isso não aconteceu. Não houve essa medida, então qualquer arma que o Bolsonaro tivesse legalizada no nome dele não era um ilícito. E o que a Polícia Civil, né, do Distrito Federal decidiu agora, concluiu nesse inquérito, foi uma obviedade. Eu acho que eles nem poderiam ter feito nenhuma conclusão diferente, então, né, estão de parabéns em relação a isso, não se curvaram a eventual pressão do STF, não sei se eles chegaram a sofrer, não sei se o Alexandre de Moraes mandou algum recadinho, mas o fato é que, de qualquer forma, eles não se sentiram pressionados ou se sentiram, conseguiram realizar o trabalho corretamente, ou seja, reconhecendo que não havia nenhum tipo de crime por parte do Jair Bolsonaro. Um detalhezinho que eu soube hoje, eu acho que isso só foi, essa informação só foi liberada agora recentemente, foi a de que o Bolsonaro, quando ele deu o depoimento dele aos policiais civis que foram na casa dele ouvi-lo, ele disse que todas as armas dele, quando ele sofreu aquela busca e apreensão ano passado, todas as armas foram apreendidas, só que ele pediu ao delegado que cumpriu a diligência para permanecer com uma arma, afinal de contas, ele tinha mulheres em casa e ele precisava protegê-las e tudo mais. E segundo o Bolsonaro, esse delegado teria permitido que ele ficasse em posse de uma das armas. Isso foi a informação que saiu. E o que acontece? Essa arma, ela tinha registro válido, ele tinha o direito de permanecer com essa arma e não houve a decisão proibindo. Então, o que acontece? Ele não tinha nenhum dolo de posse ilegal de arma de fogo, ou muito menos de porte, porque ele não podia sair na rua. Então, no caso dele, como estava em casa, o crime seria o de posse ilegal de arma de fogo ou de descumprimento de decisão judicial, mas não houve nenhum e nem outro. Entretanto, o agente do GSI
que pegou a arma do Bolsonaro para levar para o tal do concerto, esse aí se estrepou, porque ele foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Por mais que ele seja uma pessoa que possua porte de arma, ele tem o porte para a arma dele. Só que ali, quando ele foi surpreendido com a arma do Bolsonaro, ele estava com uma arma de terceira pessoa, ou seja, a arma não estava no nome dele. Então, infelizmente, nesse caso, o agente do GSI acabou sendo indiciado pelo artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, porte ilegal de arma de fogo, e a pena, assim, não é tão curta. Varia de 3 a 6 anos de prisão. Então, é isso aí, esse foi o resultado de toda essa diligência. O Bolsonaro não vai dar nada para ele, mas vai dar alguma coisa, provavelmente, para o agente do GSI que levou a arma. Interessante essa questão do segurança, do agente do GSI. Mas, claro, nossa preocupação principal, Geisiane Freitas, é com Jair Bolsonaro. A partir dessa determinação, então, dessa conclusão da Polícia Civil do DF, pode ficar mais fácil, quem sabe, para Bolsonaro conquistar de Alexandre de Moraes a prorrogação da domiciliar? Olha, o PGR, Paulo Gonet, que inclusive no Gilmar Palusa recentemente faltou mandar um beijinho, né, pro Alexandre de Moraes. Ele fez aquela carta, aquela declaração ali pública, elogiando o Moraes, dizendo como o Moraes salvou a democracia do nosso país. Havia dito, com aquelas 48 horas que o Moraes havia determinado, que ele aguardaria a investigação ser concluída. Bom, então já há indícios aí de que a investigação não encontrou nenhum tipo de ilegalidade. Sendo assim, se o PGR vai cumprir, vai honrar a palavra de que ele seguiria ali a investigação, a conclusão da investigação, ele não tem que alegar nada. Vale ressaltar ainda que não estava nas medidas cautelares. Para Alexandre de Moraes é muito mais perigoso, de acordo ali com as medidas cautelares em relação ao Jair Bolsonaro, o Bolsonaro acessar redes sociais. Então não feriu nenhum tipo de medida cautelar, e a gente sempre precisa lembrar aqui da excrescência, que é essa questão da prisão domiciliar com prazo de validade, tendo em vista aí todo o quadro do Jair Bolsonaro, que não precisa nem ser repetido aqui, a nossa audiência já conhece. Então, realmente, Adriana, meninas, a gente fica até sem o norte mesmo, porque não há nenhum tipo de respeito constitucional ao que está acontecendo ali nesse caso específico do Bolsonaro. É realmente ao bel prazer do Alexandre, tendo em vista a própria condicional da prisão domiciliar. Perfeito, Geise. Paula Camacho aqui no chat, o caso da arma é armação. Vamos à versão de Jair Bolsonaro. Durante depoimento à Polícia Civil do DF, o ex-presidente afirmou que todas as armas registradas em seu nome foram apreendidas em uma operação da Polícia Federal realizada em julho do ano passado por determinação do ministro Moraes. Segundo Bolsonaro, após a ação, ele pediu aos agentes que uma arma, uma pistola fosse mantida em sua residência para garantir a segurança do imóvel e das pessoas que vivem no local. Faz sentido, sabemos o quanto Bolsonaro é realmente uma pessoa visada. De acordo com o relato do ex-presidente, o delegado responsável pela operação fez uma consulta telefônica e em seguida teria autorizado a permanência da arma na residência. Inclusive, lembro de uma declaração que teria sido de Bolsonaro recentemente sobre esse episódio, dizendo que tem 3 mulheres em casa. Se preocupa. Olha, Adriana, sinceramente, já pensou se todos os criminosos agissem tão corretamente quanto o ex-presidente Bolsonaro? Veja, ele pediu autorização ao delegado para manter uma pistola, porque ele tinha mais do que uma, para a segurança dele e das mulheres que ele convive, né, dentro da sua própria casa. E com a autorização deste delegado, ele pôde manter a sua arma lá. Veja, não teve nenhuma decisão de Alexandre de Moraes exigindo que ele devolvesse alguma arma, perguntando se ele tinha alguma arma, se ele estava irregular de alguma forma nesse sentido. Ou seja, como é que pode ser considerado um crime, né, ferir alguma cautelar, ferir alguma indicação, alguma decisão de Alexandre de Moraes, se nunca teve tal decisão, gente? Essa situação, para mim, é muito esquisita. Eu comentei outro dia aqui, volto a comentar. Quantas vezes as pessoas são paradas em blitz diariamente? Quantas vezes você parou numa blitz este ano? 1, 2, 3? Há quanto tempo você não é parado numa blitz? Agora, no mesmo dia que o funcionário do Bolsonaro está levando a arma dele legal para manutenção, para arrumar, e ele é parado numa blitz,
Gente, eu acho isso muita coincidência, ainda mais se tratando de dias antes da decisão de Alexandre de Moraes definir se ele deve continuar ou não na prisão domiciliar. E veja, um outro ponto muito importante é a demora para decidir isso. O Alexandre de Moraes, que é o homem das 48 horas, das 2 horas, das decisões de 24 horas, acelerando todos os processos em relação à direita, em relação ao presidente Bolsonaro, ele amanhã completará uma semana que ele ainda não decidiu, ou seja, por que tanta demora? O próprio PGR já indicou que não houve crime, ele já deu depoimento falando exatamente o que aconteceu, falando exatamente que o próprio delegado permitiu que ele ficasse com essa pistola e mesmo assim parece que ele está ali, né, cozinhando a decisão para ganhar um tempo, para ver se soltam mais alguma coisa, se ele acha mais algum motivo para manter Bolsonaro preso ali, ou simplesmente por pura crueldade, Adri.